Olá! Em nossa reflexão de hoje falaremos sobre histórias que nos inspiram e exemplos que nos motivam. O texto encontra-se em Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao verso 14. Não digo isto por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Já aconteceu de você passar por um momento difícil em sua vida e sentir como se só você tivesse passado por aquilo e mais ninguém? De fato, podemos passar por situações semelhantes na vida, porém a experiência vivenciada em cada uma delas é única. Cada um vive, sente e enxerga tal experiência de forma diferente. Por exemplo, todas as pessoas perdem alguém na vida. No entanto, umas ficam totalmente deprimidas, enquanto outras superam facilmente essa perda. Além de frequentemente acharmos que somos os únicos a passar por determinados sofrimentos na vida, também é comum nos esquecermos de momentos semelhantemente difíceis que experimentamos no passado e que, apesar de terem trazido sofrimento, também nos fizeram crescer ou ao menos não desistimos diante deles. Portanto, duas atitudes muito importantes no processo de desenvolvermos a resiliência, ou seja, capacidade de suportar as adversidades pelas quais passamos, são relembrar este momento de resiliência em nossa própria história e lembrar-se de alguém que tenha passado por algo muito semelhante ao que estejamos passando e que tenha superado tal situação. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que enfrentaram dificuldades, mas superaram cada uma delas. Homens e mulheres que nos ensinaram como suportar o sofrimento com fé, perseverança e determinação. Quando nos lembramos de algum outro período em nossa vida que tenha sido muito difícil, mas que passou, podemos então nos lembrar de que este também passará, se tivermos a fé e soubermos usarmos a experiência e os recursos que adquirimos para lidarmos com estas situações. Podemos nos lembrar de como o Senhor nos ajudou no passado e de pessoas que tenham sido usadas por Ele e que se tornaram importantes para nós. E podemos novamente pedir ajuda. Lembrar-se dos grandes feitos do Senhor e de como Ele operou maravilhas em nossa história podem servir de incentivo para ultrapassarmos o momento de dificuldade atual. O apóstolo Paulo nos ensina muito bem sobre isso. Ele sofreu naufrágios, açoites, prisões, sentiu frio, fome, sede, e cada uma dessas experiências serviram de fortalecimento para que conseguisse passar pelas outras que viriam. Ele mesmo disse: sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o segredo de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Trazer à memória alguém que tenha passado por uma tempestade parecida com a nossa nos ajuda a termos referências que podem ser inspiradoras para cada um de nós. O autor da carta aos Hebreus escreveu no capítulo 11 o que chamamos de Galeria dos Heróis da Fé. Ali ele se lembrou de que, pela fé, Abel ofereceu o sacrifício que Deus havia pedido. Enoque foi arrebatado. Noé construiu a arca. Abraão seguiu viagem sem saber para onde iria. Abraão e Sara tiveram um filho e depois o ofereceu em sacrifício. Os pais de Moisés o esconderam e não temeram o decreto do faraó, porque sabiam que não era uma criança comum. Todos eles creram e Deus mudou a história de cada um. Desta forma, nós também podemos crer que o Senhor irá nos acudir, assim como eles foram acudidos por Deus. Que história do agir de Deus na sua vida pode te dar calma neste momento? O que Deus já fez por você por causa da fidelidade dele que continuará a fazer? Por mais que você não tenha referência, a Bíblia nos deixa histórias que nos evidenciam
um Deus que não nos abandona. Lembre-se disso e experimente confiar, entregar e descansar no Senhor. Vamos orar. Ó Pai, eu te louvo e te agradeço por tantos exemplos que o Senhor nos deixou, mas principalmente pelo agir do Senhor. Obrigado, Deus, que possamos olhar para essas histórias inspiradoras que servem de exemplos para cada um de nós e continuar, ó Deus, confiando no teu cuidado, na tua proteção e na tua providência. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz.